precisa ter um outro tipo de formatação. Bola andou para lá, a gente encaixa a marcação para cá. Bola andou de volta para cá, a gente encaixa a marcação para cá. E aquilo que eu estava falando antes de tirar a linha de passe, aqui é a mesma coisa. Tá? Se a bola está aqui, o cara estabeleceu a marcação do 1 contra 1, as linhas de passe que esse cara tem para dar, a gente só pode permitir que ele ache passe lá e que ele ache passe lá. Ok? Aqui pode permitir porque aqui é o passe natural, né? Na periferia da marcação, ao redor do bloco defensivo. Mas se ele achar um passe aqui, ó, é porque esse cara aqui que está marcando zona, ou ele desceu demais, ou ele subiu demais. Então eu nunca posso prestar atenção numa coisa só. Quando a bola chegar, ele marcou zona. Quando a bola chegar aqui, beleza, eu saio e marco individual. Aí eu me preocupo um pouco mais só com esse cara aqui. Mas quando a bola não está com ele, eu não posso me dar esse luxo de prestar atenção só na bola, ou de prestar atenção só no cara que eu vou sair. Eu tenho que prestar atenção no cara que eu vou sair, mas eu tenho que prestar atenção na linha de passe que eu devo tirar. Certo? Então a marcação zona se estabelece assim, sempre cuidando desse tipo de situação. Agora vamos tirar e vamos fazer um jogo aqui de 4 contra 4 na marcação zona, só para contextualizar isso aqui também. Sempre é um conjunto que se relaciona, né? Tem que pensar nesse contexto. Né? Isso. Essa relação que diz, por exemplo, observar a posição da bola, a relação do possuidor da bola com os demais integrantes da equipe e, fundamentalmente, a relação com os companheiros que estão constituindo o bloco defensivo. Essa relação. Mantendo essa... Claro, é uma dificuldade, sempre é uma dificuldade muito grande, porque quem possui a bola procura quebrar todas as possibilidades de marcação da defesa. Mas essa é a questão, aí está o segredo de trabalhar. E aí vem, por exemplo, naquela questão do contexto individual do homem que cuida da bola, ali vem toda a organização do resto do conjunto. Aquele homem que cuida da bola determina todo o arranjo que se relaciona, que é relacional. Isso é muito importante se pensar. Para qualquer defesa zona, futsal, basquete, handball, campo, em determinadas zonas do campo, no futebol de campo, da mesma forma. Mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, né, basicamente, nós vamos falar, como tem 3 na base de armação, nós estamos posicionados ali, né, com três caras marcando, um cara marcando individualmente, os outros 3 marcando zona. Por que isso? Porque a marcação zona ela dá conta prioritariamente de proteger o miolo da quadra, certo? Então, quando a gente utiliza a marcação individual, a gente abre um pouco essas linhas de marcação aqui e esse miolo fica um pouco descoberto. Então, aqui a gente está sempre preocupado com o miolo. Bola entrou lá, tá? Por exemplo. Então, a gente vai estabelecer a marcação zona. Esse cara vai subir no homem da bola. Se desfez a marcação de 1 contra 1 aqui, esse cara passa a marcar a zona, desceu um pouco. Esse cara aqui que estava marcando zona lá, ele não está marcando o cara, ele vem posicionado para fazer uma cobertura. E aí, este homem que está do lado oposto lá, ó, ele vai descer para proteger o lado oposto, a ala oposta. Por quê? Porque esse cara aqui, inicialmente, ó, ele era do fixo, certo? Mas a bola andou para o lado, o ala subiu, o fixo precisa dar cobertura na marcação zona. E aí quem é que dá cobertura para o fixo? O ala do lado oposto. Quem é que dá cobertura para o lado oposto lá? Esse cara aqui. Como é que ele dá cobertura? Tirando essa linha de passe. Se acontecer, por exemplo, um drible, a marcação zona vai dar conta de estabelecer a cobertura. Quem é que faz cobertura desse cara? Esse cara aqui, que estava lá do lado oposto. Mas quem é que faz cobertura desse cara agora? Esse cara aqui. E esse cara que tomou o drible, retorna por dentro, se estabeleceu o bloco de novo. Só girou, estabeleceu o bloco de novo. Agora, o que não pode acontecer na marcação zona? Por exemplo, marcação zona não acontece isso daqui, ó. Correu para lá e acompanhou, correu para cá e acompanhou. Não é zona, é individual. Certo? Na marcação zona, o adversário correu para lá, a marcação só acomoda. Exatamente. Esse é o termo. Acomoda. Tá? Se o cara vai ficar no fundo lá,
problema é dele, a marcação vai descer um pouquinho mais para não tomar a bola nas costas, mas o cara que estava marcando aqui esse 4, ó, 4 entrou, ele vai descer um pouquinho para tirar a linha de passe só, mas vai marcar um pouco mais a distância. No momento que esse cara vem vindo, ele vai expandindo de novo, mantendo a zona. Bola andou lá, independente de estar assim, né, a nossa marcação ela não vai ficar assim, porque se ela é zona, a gente tem que pensar no seguinte: se a marcação é zona e a gente está assim, a gente não está protegendo essa zona aqui. A gente tem que proteger essa zona. Então a marcação se estabelece para proteger a zona. Certo? Se atravessa para lá, a mesma coisa. Atravessou para lá, tem 3 na base de armação, esse cara não sai, porque o cara dele é esse daqui. Embora esteja marcando zona, ele tem o cara dele para marcar quando a bola chegar no cara dele. Quem sai aqui é ele. Aí eu E a outra gente... questão, acomodação e correspondência. Saber contar. Apontar quem é o seu oponente direto. Porque muitas vezes acontece o quê? Esse cara aqui, ó, a marcação está montada aqui, esse cara está aqui, a bola atravessa e ele vai atrás, e aí vem junto o outro, aí a bola abre lá. E aí o que o treinador vai dizer para esse cara? Não corre quando a bola atravessar. Ok, não corro então, professor. Mas daí esse cara sai daqui, e a bola atravessa lá. E aí ele acha que ele não tem que correr lá. Porque eu disse antes que não era para ele correr lá. Mas antes era diferente. Antes ele tinha outro homem na base da armação da jogada. Então ele tinha um homem correspondente a ele. O cara correu lá. Então agora, quem é o correspondente dele? Se esse cara que está marcando esse, e esse cara que é o próximo, o cara dele é o próximo desse daqui. E não aquele que está lá no fundo agora. Ou o Gasparzinho aqui. Certo? Então é sempre... próximo. Essa contagem que o Antônio falou é extremamente importante e muitos atletas às vezes têm essa dificuldade de fazer isso. Então na marcação zona, por exemplo, o que acontece também, né, para vocês entenderem bem, né, digamos que o cara toca a bola e sai na paralela, naquele movimento básico que eu falei lá no início, tocou a bola daqui, saiu na paralela. Esse cara que estava marcando ele individual não vai atrás, porque a marcação é zona. Então o cara correu para lá, a marcação reencaixou, a zona vai pegar ele. O cara que caiu lá naquela zona vai pegar o cara que caiu naquela zona e eu passo a marcar outro homem, porque o cara atravessou as linhas. Se o cara não atravessa as linhas, se faz um redondo, por exemplo, e segue circulando por fora, aí sim eu sigo acompanhando, acomodando a marcação. Mas o cara tocou e atravessou a linha lá a pé, atravessou a rua, aí eu pego o próximo lá e deixo aquele cara que atravessou para outro. Claro que isso sempre com comunicação e tal. Na marcação individual, né, é importante entender esses conceitos de zona, porque eu estou falando aqui, ó, de cobertura para o cara que está marcando o homem da bola, de flutuação do bloco defensivo, porque se a bola está aqui a gente flutua para cá, porque se a bola está aqui e a gente fica marcando zona assim, o miolo está aberto, e aí eu tenho cobertura aqui, ó, mas daí esse cara, digamos que esse cara está lá, esse cara entra aqui, esse cara está marcando nada, e aí a bola entra aqui, e aí eu não estou protegendo o meio, por isso que eu protejo o meio. Na marcação zona a gente deixa a bola andar na periferia, rouba a bola na boa, no erro do adversário, enfim, sobe nos momentos certos. Já na marcação individual, tudo aquilo que eu falei antes de pé dominante, do cara estar de lado, do cara estar de frente, a marcação zona se aplica aqui também. Por quê? Porque se esse cara aqui está de frente e eu não tenho essa percepção de marcação zona, de flutuação, eu vou pegar um canhoto aqui de frente e vou espetar aqui e vou tomar a bola nas costas, porque eu não entendo este conceito que é muito importante do jogo, que vem lá da marcação zona, mas que serve para individual, que é o quê? Compactar um pouco mais a marcação para o lado da bola, flutuar o bloco defensivo para não tomar a bola nas costas. Se a bola entra lá, eu já estou no atalho para chegar, certo? Agora, se eu estou aqui, o cara saiu correndo nas minhas costas e tchau pro cara, não pego mais. Da mesma maneira que a bola está aqui e se esse cara aqui está com a paralela dele fechada e a diagonal aberta, aquele cara que está marcando lá do lado oposto, ele tem que tomar cuidado, porque se ele for se preocupar em cobertura com um cara de lado aqui, ó, sem perspectiva de drible com uma paralela fechada, se eu for me preocupar em cobertura, a bola vai entrar lá. Então, nesse caso aqui, que a paralela está fechada, eu posso me preocupar um pouco mais com o cara lá.
Agora, se o meu companheiro tirou a diagonal e o cara está virado para lá, eu posso me preocupar um pouco menos. E aí eu posso estar um pouco mais preocupado com cobertura. Então, como eu falei anteriormente, cada toque na bola que um jogador dá transforma o jogo. Seja o jogo ofensivo ou defensivo, né? Então, há pouco tempo atrás a gente estava discutindo, né, Antônio, uma plataforma de análise tática, como é que é o termo que você usa? Análise de desempenho. E a gente estava discutindo muito isso, como é que um computador conseguiria fazer isso e analisar o desempenho do jogador, se aquele jogador está tendo um bom desempenho no jogo. Por quê? Porque o desempenho ele parte sempre da tomada de decisão. Então eu posso ter um passe aberto, mas eu não tomo a decisão por 1000 possibilidades. Eu não tenho confiança de dar o passe lá, eu estou desequilibrado para dar o passe lá, a bola está no meu pé ruim, eu estou virado de costas, às vezes o cara está livre lá, enlouquecido para me dar um passe, mas eu estou com a marcação apertada aqui e estou virado para lá. Não tem como eu dar o passe lá e meu companheiro que está lá não compreende isso. Certo? Então eu estou com a bola aqui, virado para cá, e esse cara aqui está perdendo os cabelos lá, porque gritando que quer a bola, quer a bola, quer a bola. Mas não tem como dar o passe. Porque eu sou destro, de repente, e estou virado diagonal para o meu goleiro lá, o cara me aperta a perna direita, o que eu vou fazer? Que mágica, né? Então como é que eu analiso o desempenho nesse tipo de situação? Ou se eu estou aqui, de frente, né, e dou um passe lá, né, não tenho passe aqui, sou obrigado a forçar um passe lá, e onde é que está o erro de desempenho? E aí o cara rouba a bola. Ó, tá marcado, não andou, meu companheiro está lá no fundo, não andou também, eu tenho que forçar o passe lá e erro. O cara pega no meio do caminho. Para estimar, como é que se diz, scout, eu errei um passe. Mas onde é que está o erro aqui? É meu? Do cara que teve ação com a bola? Para uma estimativa estatística, né? Ou o erro está nos meus companheiros que não me deram condições para isso? Então a análise de desempenho, ela precisa considerar esse tipo de coisa. Toda situação de jogo precisa considerar tudo que acontece. É legal o que tu está falando, que é uma prerrogativa que a gente sempre discute no contexto midiático, né? Por exemplo, não é só a questão, por exemplo, de uma plataforma que vai dar conta disso aí, mas é da cabeça de vocês que vai dar conta disso aí. Aí vem a compreensão do jogo. Sabe, o cara errou o passe. Vamos entrar no contexto Grêmio e Inter, num Grenal. O cara errou o passe, tá, mas ele errou o passe ou que outras questões estão envolvidas porque houvesse a interceptação da bola ou a retomada da posse de bola pela equipe adversária. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer 150% das vezes, bem exagerado, a gente até vai na onda do narrador ou do analista do jogo, ou na própria percepção nossa do recorte da televisão, que é limitado e a gente não consegue ver todo o conjunto do jogo, e estabelece uma leitura e uma compreensão totalmente diferenciada. Então isso para nós, por exemplo, para nós do campo da educação física, para quem trabalha com o ensino esportivo, e vocês prestem, eu digo para vocês, quando eu estou falando de ensino esportivo, eu estou falando de treinamento. Eu não vejo distinção. Foi quando o Braulio começou a palestra dele, a gente discute e defende isso aí. Para nós que trabalhamos com isso, é fundamental o entendimento disso. Porque fora disso é uma compreensão dicotômica. Tu estabelece o erro aí dentro do... Por exemplo, se tu está ensinando alguém, né, e tu estabelece um erro por uma leitura errada que tu fez, que juízo de valor tu estás implementando dentro daquele grupo que tu está tentando desenvolver um comportamento, por exemplo, de conjunto defensivo, né, de cobertura e flutuação, como o Braulio chamou a atenção ali, que são os constituintes da manutenção do bloco defensivo. A troca também é outro constituinte, né, da manutenção do bloco defensivo. Mas que juízo tu tá desenvolvendo a partir disso? Então, a gente também, quando está à frente de um grupo esportivo, dirigindo um grupo esportivo, orientando um grupo esportivo, tem que pensar nessas questões, porque tudo isso está em jogo naquele conteúdo que é apresentado. Tudo isso está em jogo naquele conteúdo. Até para eu estabelecer autonomia para a tomada de decisão. Aquela explicação lá em cima do cara, apertando o cara lá em cima, né, com a perna direita ou a perna esquerda. Aquele exemplo ali, ele é um exemplo crucial
para se começar a pensar essas coisas. E a partir dali dissecar outras possibilidades. Então, nós estamos falando e trazendo essa apresentação para vocês, para dar para vocês algumas questões preliminares, para que vocês venham a se interessar mais ou menos como a disciplina se trata de aprofundamento no futsal. Nada melhor do que a gente trazer o técnico que está trabalhando com a equipe e apontar essas questões dentro dos propósitos de jogo que ele vem desenvolvendo com a comissão técnica. Então essas questões são fundamentais para vocês começarem. Bom, certo ou errado, bom, aí é uma questão de uma discussão mais avançada em cima disso. E como a gente sempre fala, falar dos bonequinhos ali é interessante. Agora, quando os bonequinhos começam a se movimentar dentro do campo de jogo, aí vem a questão de beira de quadra mesmo. E isso aí a gente ganha um tempo de envolvimento na coisa. Mesmo para aqueles que não são da área específica da educação física, os meninos da fisioterapia que estão aqui, também é importante vocês entenderem, porque são demandas físicas, questões de abordagem, por exemplo, numa defesa zona e numa defesa individual, uma defesa mais baixa, uma defesa mais alta, né, existem aí possibilidades, né, maiores ou menores de lesão e que tipo de lesão pode acontecer com essas questões. Então são todas questões que tem muita importância para o que a gente debate, que a gente discute. Né? E obviamente, assim, isso aqui é uma coisa bem rasa, assim, sabe? Por exemplo, lá no padrão de jogo redondo, né? Digamos que eu tenha num quarteto ali um fixo, que é um cara com uma característica extrema de marcação, e um pivô com uma característica extrema de fazer a referência. O redondo para um quarteto assim é diferente de um redondo para um quarteto com 4 alas que andam bastante na quadra e correm. Então eu preciso variar o jogo. Com um quarteto eu vou variar o jogo com mais bola de pivô, com outro quarteto eu vou variar o jogo com mais jogo de quina. E não quer dizer que um é melhor do que o outro. Vai dizer respeito ao aproveitamento dos atletas, aquilo que a equipe adversária está me proporcionando fazer. Que não adianta também combinar um monte de coisa e não combinar com os adversários o que tu vai fazer, né? Saber o que a gente vai fazer também. Então, por isso a questão de responder problemas, né? Nós vamos fazer redondo. Aí os caras sabem marcar o redondo como ninguém. Sabe o ponto de tirar, o ponto de... Tu vai precisar variar o jogo. Senão tu vai ficar refém daquilo ali e não vai resolver problemas. Os problemas vão se apresentar. Nós vamos jogar assim. É a mesma coisa, por exemplo, recebi uma bola na ala. Se eu recebi com espaço, né? Eu posso receber andando a bola, ou eu posso receber de encontro travando a bola para ganhar profundidade. Uma decisão ou outra muda extremamente todas as outras decisões de todos os outros jogadores. Porque se eu andar pisando aqui, esse cara aqui já vai ter que se preocupar em tomar frente, esse cara aqui vai se preocupar em subir um pouco mais a marcação, esse cara vai se preocupar em tirar um pouco mais o miolo da quadra. E os meus companheiros, ao serem marcados, esse cara aqui de repente vai se preocupar em abrir lá no fundo para receber uma bola cavada, esse cara vai se preocupar em buscar pelo meio, esse cara vai se preocupar em balançar e andar para trás, enfim. Agora, se eu domino essa bola travando, esse cara aqui já vai ter que começar a se preocupar, ao invés de tomar a frente do pivô, em fazer cobertura, porque esse cara aqui já ficou para trás. Esse cara vai ter que se preocupar em cobertura da cobertura, esse aqui em descer para trás da linha da bola, para compactar de novo a defesa. E aí esse cara aqui vai ter que se preocupar em entrar no segundo pau. Esse cara aqui vai ter que se preocupar em fazer cobertura para mim. Esse cara vai ter que se preocupar em aproximar por dentro, enfim. Então cada toque na bola que eu der, e aí se eu investir em mais um drible, muda de novo. Ou se eu investir em pisar na bola e jogar para trás, muda de novo. E tudo isso de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido anteriormente no treinamento, que é o comportamento geral da equipe, mas sempre na busca das melhores respostas possíveis para aqueles problemas que se apresentam. Nem sempre a gente vai ter capacidade para isso, muitas vezes tu vai responder o problema de um jeito e o teu adversário vai responder melhor, outras vezes tu vai vencer, outras vezes não, isso aí acontece e faz parte. Né? E o que está aqui, e eu acredito que mais importante, claro que isso daqui faz muito parte da dinâmica do jogo de futsal. Se fosse handball, nós não botaríamos o 3-2 e o 2-3 lá, seriam outros números, seriam o partida 6-0, 6-0,
né? 5-1, 5 mais 1, enfim, 3-2-1, 3-2-1. Né? Se fosse futebol de campo seria um 4-4-2, né? Aí outros tipos de movimentações, de padrões de movimentação. Né? O basquete já é um pouco mais parecido com isso aqui, né? Mas também tem suas diferenças. Enfim, né? Isso aqui faz parte das coisas um pouco mais específicas do jogo de futsal. Vocês podem perceber que a gente está falando de desporto coletivo. Né? O que a gente está aplicando aqui, se a gente conseguir compreender o jogo, embora talvez eu vá lá no handball e não tenha a capacidade de intervir no detalhe específico do jogo, a compreensão geral daquilo que se estabelece, eu consigo ter um entendimento no mínimo razoável. Assim como para o basquete, como para o handball. Né? Tu usaria a marcação por zona mesmo estando em desvantagem no placar, assim, em alguma situação? Dependendo da situação, sim. Que tu demora mais, né, pra obter... Para recuperar a posse. Pois é. E aí numa situação assim... Depende do momento do jogo, por exemplo. Daqui a pouco o teu comportamento geral, o nosso geral é a individual pressão. Mas até o ano passado o nosso comportamento geral era a zona, por exemplo. Nós treinamos bastante a zona para ter uma boa base. Nós, ganhando ou perdendo o jogo, até um certo ponto da partida nós marcávamos sempre zona. Depois de um certo ponto, se nós não conseguimos resolver o jogo naquela marcação, né, que era aquilo que nós estávamos mais habituados a fazer, aí nós partíamos para um jogo mais arriscado. Você estava perdendo o jogo. Mesmo perdendo o jogo. Porque daí, por exemplo, se eu estou perdendo o jogo com 10 minutos de primeiro tempo, é uma coisa, né? Mas se eu estou perdendo o jogo com 18 minutos do segundo, é outra. Então, dependendo de se está 1-0, 2-0, 3-0, eu posso ou não manter a marcação. Né? Daqui a pouco, embora já aconteceu também da gente estar perdendo um jogo de 1-0 de uma equipe que a nossa marcação zona sempre foi muito difícil de ser furada. Né? Mas já aconteceu de nós estar perdendo o jogo com a marcação zona e não ver a cor da bola e os caras ganhando o jogo e patrolando. E a gente escapando de tomar gol de tudo que é jeito. E aí a opção numa determinada partida foi mudar a marcação para incomodar um pouco mais o cara da bola, quebrar um pouco mais o passe, recuperar, ter um pouco mais a bola para não ficar correndo o tempo todo atrás. Como tu falou, demora um pouco mais para recuperar. Né? Tu deixa um pouco mais a bola entrar, monta a marcação, deixa a bola entrar, monta a marcação, rouba a bola na boa, não dá bote louco. Por outro lado, tu pode armar, né, algumas induções, né? Se tu tem uma boa cobertura e tu consegue estabelecer bem isso, quando a equipe adversária fica nesse posicionamento aqui, tu fecha aqui e força o passe para roubar na cobertura, acontece também já. A gente já utilizou essa estratégia para roubar a bola. Né? Dá o drible pro cara, força o drible, dá o bote pro cara ter driblar, e daí o cara tem que alongar no drible e a cobertura rouba. Né? Então, estratégias tu pode utilizar, assim como tu poderia, ao invés de fazer isso, individualizar. Mas daí se tu individualiza a pressão e o cara pega uma bola de frente aqui, tu já fica... Às vezes também, se tu tem bons dribladores na equipe adversária, fica difícil de roubar a bola, porque se tu der o bote louco aqui, tu não tem cobertura. Né? Tem equipes que tem os rabisqueiros, né? Daí tu só abaixo de pau. E aí tu não pode arriscar, e aí tu vai pro ferro, tu começa a estourar tuas faltas. Então tudo são estratégias que tem que ser pensadas não só a partir da característica da tua equipe, mas também em relação à característica da equipe adversária, do momento do jogo, daquilo que tu treinou. Agora, por exemplo, no último jogo, eu cometi um erro de solicitar para os atletas fazerem uma coisa para quebrar o goleiro linha adversário que nós não tínhamos treinado, que é uma coisa relativamente fácil de fazer, mas que a gente não conseguiu encaixar. E aí, por conta disso, a gente teve bastante dificuldade. Né? E aí a gente acabou ficando mais vulnerável ainda, que era toda vez que a bola, o goleiro deles estava centralizado, né, no goleiro linha, toda vez que a bola, como eles estavam, a gente não estava ganhando o jogo, a gente estava até perdendo, a bola entrava no goleiro linha, o goleiro era destro, toda vez que a bola entrava, a ideia era que esses três homens aqui tirassem ao mesmo tempo e isolassem o perdão do goleiro, para o goleiro ser obrigado a passar a bola para cá. Só que como a gente estava demorando um pouquinho para subir esses dois, a bola estava entrando aqui e aí quando nós montava aqui, chegava aqui, a bola atravessava para cá, a gente não conseguia. Atravessava nas costas desse cara. Então é uma boa estratégia se bem treinada. Eu optei por usar ela sem treinar e a gente até não tomou gol, mas ficamos muito vulneráveis. Depois a gente retomou o posicionamento zona mais embaixo lá,
recuperamos com menos velocidade a bola, mas com mais segurança. Né? Então são opções e opções e opções que o jogo vai te dar a partir daquilo que tu está acostumado a treinar, a partir das características dos teus atletas, dos adversários, do jogo, do que vale aquele jogo. Às vezes é um jogo que vale 3 pontos só e tu já está classificado, às vezes tu está em busca de uma classificação, às vezes é um mata-mata, enfim, cada jogo e cada minuto de jogo tem uma historinha diferente. Não. Acho que é isso, não sei se mais alguma coisa. Mais algumas perguntas? Aproveitar, porque eu acho que é uma excelente oportunidade para se conversar sobre concepção de jogo e os aspectos relacionais do jogo. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Não com essa profundidade específica do futsal, mas com a profundidade específica do entendimento da estrutura do jogo, né? Que é importante para vocês pensarem em algumas questões, né? Que diz respeito à disciplina de aprofundamento. Tem também, eu não vi ninguém falar, mas tem também as questões bem recentes do futsal. Uma delas é a utilização do goleiro-linha, né? E a outra é a troca direta, então a utilização dos quartetos, né? Isso a gente faz dentro da equipe, então, para vocês entenderem assim, porque, como o Braulio falou, existem quartetos com características diferentes e a composição desses quartetos, né? Isso é interessante vocês... Eu não misturo os atletas de cada quarteto, não? Eu misturo dentro dos grupos. Nós temos... Cada jogo a gente vai com 12 atletas de linha, daí eu geralmente levo 6 de um grupo e 6 do outro. E aí dentro desses 6 eu mudo a característica do quarteto. Mas geralmente mais pro final do jogo eu utilizo aqueles que estão melhores, né? Mas daí a gente perde um pouco nas jogadas ensaiadas, porque um grupo tá com duas decoradas e o outro... Você chega a misturar, então. Mistura, determinar. Agora nesse último jogo a gente precisou misturar por conta aí do desempenho que o cara tá bem no jogo, né? Aí eu não vou queimar um cara que tá bem numa situação decisiva com um cara que tá quebrando a barca, né? Aí eu tô dando um tiro no pé. Então daqui a pouco eu tô perdendo numa coisa, mas eu tô ganhando no volume de jogo, porque embora seja muito bonitinho, né? Faz o redondo, sai pelo meio, volta por dentro, volta por fora, faz a troca, na hora que o pau come ali, tem gente que trava, a bola morde. Essa bola que a gente está jogando é nova, é muito mais leve, muito mais macia, menor. Então a gente tá apanhando bastante da bola ainda. É uma coisa que a gente também não pode se queixar, porque todas as equipes estão sofrendo com isso. Mas tem a questão da experiência, da questão da vivência, né, de ter jogado já a Série Bronze. É um jogo diferente, um jogo mais longo, né, tu precisa manter a concentração. Às vezes tu erra o movimento por falta de leitura de jogo, que é muito fácil eu dizer de fora o que tem que fazer e entrar lá dentro da quadra, faltar perna para chegar numa bola, né, faltar força com ombro a ombro, tudo isso influencia. Então, às vezes, aqueles caras que estão mais ligados vão para a quadra nos momentos mais decisivos. Mas, prioritariamente, o jogo todo, a maior parte do tempo, eu vou mudando os quartetos. Para não desgastar, para poder manter a intensidade dessa marcação aqui. E essa marcação aqui ela tem uma característica muito peculiar, que é quando tu usa ela, a equipe adversária se sente muito agredida e acaba usando também. Então, se tu marca um pouco mais embaixo, o outro time... Como cai um pouco a velocidade do jogo, muitas vezes a outra equipe marca um pouco mais embaixo também. Principalmente se a outra equipe não tiver ideias claras de como vai marcar. O cara começa a se sentir incomodado com a marcação-pressão, né? E como tem muito contato, o cara começa a se irritar, o cara começa a dar também, começa a pressionar também. E aí o jogo começa a ficar, então tem que ter muito cuidado, muita experiência para cadenciar o jogo no momento certo. Né? Não sair na correria, porque senão fica um jogo de transição o tempo todo, muito arriscado. Então tudo isso... Esse tipo de marcação que pode trazer, a gente precisa aprender muito a lidar com isso, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? A gente tem que estar oscilando, às vezes, entre uma marcação mais alta e uma mais baixa, enfim. E tu usa os goleiros para finalização? Não, os nossos não, por característica deles, né? Se eu tivesse goleiros que tivessem boa finalização, sim. Mas não é o nosso caso. Tu disse que tem 2 equipes de 12, né? Na verdade, o nosso grupo tem mais de 30 atletas ao todo. Tem 2 equipes O que vai para o jogo são 12 atletas. 2 grupos de 6 mais os 2 goleiros, são 14 ao todo. Mas no treinamento, você está perguntando? Isso.
No treinamento são 2 equipes com 11 jogadores de linha, e aí tem os juvenil que treinam esporadicamente quando alguns não vão, né? Mas são 11 para cada lado que a gente tem. Ao todo. Que aí eu seleciono 6 todo jogo, né? Aqueles que estão treinando melhor, aqueles que têm as características mais apropriadas para o jogo. Às vezes não é um cara que está treinando melhor que vai, é porque eu preciso de um pivô de referência, vai o pivô. Eu preciso de um cara que tem a característica de maior marcação, eu levo um cara e não outro. Acontece. Tem da situação também. Acontece, mas normalmente eu levo quem está treinando melhor, quem está mais bem preparado taticamente, tem uma melhor compreensão do jogo. Mas às vezes também isso não é só o que interessa. Às vezes o cara no treino tem um bom desempenho, no jogo sente um pouco mais psicologicamente, né? Oscila um pouco mais, tudo a gente tem que estar sempre avaliando. Às vezes o cara tem um baita do desempenho, mas é muito jovem ainda, muito inexperiente, chega na hora do jogo, o jogo começa a apertar, torcida, não sei mais o que, o cara começa a dar, não é nem, o cara usa o termo de, o cara pipocou, né? Mas é que é uma situação normal o cara sentir o jogo. Né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, e só o tempo e os minutos de quadra vão te dar isso. Né? Principalmente quem joga bem, a prioridade é botar aqueles que estão melhor, né? Mas nem sempre é possível. Nós tivemos um batismo de fogo, né? Foi a nossa primeira partida em Uruguaiana, tinha mais de 1.500 pessoas dentro. E pegou, Bafão, pegou. Mas A maioria era novato. sim, tá, Nosso time é a maioria. a maioria dos caras estavam pisando a primeira vez numa competição daquele nível. E não fomos mal, Não fomos. Fomos Tu mal. vai dizer 4-1, né? Não, mas nós jogamos, se tu olhar assim a partida, a gente... E assim, a hora que o pau comeu pros dois lados. Assim, uma coisa que às vezes acontece, tu vai fora de casa, 1.500 pessoas contam, te cuspindo, te xingando de tudo que é coisa, a hora que o pau começa a comer, tu tira o pé. Isso foi uma característica que eu considero positiva, que a hora que o pau comeu, eles apanharam mais que nós. Então, isso aí é importante, porque eu tô falando de apanhar, não é que deu briga nem nada, mas é na hora do jogo, né? O cara tem que crescer, senão tu te achica e aí os caras cagam em cima. Os caras cagam na cabeça. Não, aí não fica nem marcação zona, fica marcação bolinha, tá ligado? Os caras cagam na tua boca. Esquece qualquer tipo de marcação. Então essas coisas acontecem, são coisas do jogo, que a gente só vai pegar jogando e, na verdade, embora pareça eu também não tenho tanta experiência assim, a minha experiência é com categoria de base e a maior parte do tempo eu trabalhei com futebol de campo, a minha experiência com futsal é como atleta, né? Agora que trabalhei como futsal em categoria de base, treinador, campeonato estadual, mas foi 2-3 anos só. Então tudo é novo pra gente, esse circuito aí é novo, um adulto, eu só vivenciei pouco tempo como atleta e foi pouco tempo. Então todos nós estamos ganhando experiência. Que é para isso que a gente está aqui, para aprender o máximo que der e a partir do que a gente aprender, produzir conhecimento em cima do futsal. Né? Acho que é isso, né? 8h26. Eu achei importante essa questão que toda essa lógica de como pensar o jogo, ela serve para os outros esportes também, não somente para o futsal. Isso é importante salientar, porque, principalmente a questão da percepção, de como tu analisa o adversário, como tu analisa o posicionamento em quadra, a questão da contagem ali que você se refere, saber para onde tem que ir. Todas essas movimentações só mudam o número de jogadores e a maneira como que tu vai fazer. Mas o pensamento, se pensar assim, como ensinar o esporte, tu pode seguir essa linha de raciocínio e utilizar para os outros E a esportes. relação entre amplitude e profundidade. Foi a primeira coisa que o Brau falou, que a gente está lá, está escrito lá, a relação entre amplitude e profundidade. Né? Alguns esportes têm limitação das regras, outros esportes têm limitação do espaço próprio do jogo, né? Outros esportes têm a limitação em relação, por exemplo, à tabela e à rede. Né? Então, essas questões assim aqui que vão dar E eu acho que uma coisa importante que eu não falei em relação ao treinamento dessas coisas todas, porque na verdade isso daqui foi um mapa que a gente fez para seguir, né?
para a gente não se perder também muito no que nós íamos treinar, né? Ensinar e treinar para os atletas, porque daqui a pouco a gente se perde aqui e esquece daqui, enfim. E acho que é muito importante dizer que é impossível treinar isso daqui sem considerar isso. Por mais que eu jogue contra os cones, né? Vamos fazer uma movimentação lá contra os cones, bem parcializado, assim, para entender o básico do básico. Os cones ainda vão fazer referência ao posicionamento do adversário, então eu tenho que estar sempre considerando. Embora algumas vezes eu consiga parcializar isso disso, porque são momentos diferentes de ataque, nunca vou conseguir parcializar o comportamento ofensivo do defensivo, a parte técnica da tática e o ensino do treinamento. Porque, por exemplo, digamos que a gente fosse tratar agora de seleção brasileira. Seleção brasileira não, vamos Inter Movistar, que é um dos times top aí do mundo, né, do futsal, na Espanha. Vamos tentar se colocar lá no ginásio dos caras num dia de treino. Lá também existe ensino. E aí eu vou dar um exemplo, que até o César contou pra gente aqui. O Daniel, que era jogador da CBF, foi para Inter Movistar. Um dos melhores jogadores do Brasil, os caras que mais jogam, os caras que têm melhor compreensão de jogo. Eu já tive a oportunidade de ver esse cara jogar, o cara é fora de série. O César foi ver um jogo, o primeiro jogo dele lá na Espanha, o César estava por lá com a irmã dele e tal, e foi assistir um jogo do Inter Movistar, ele estava fazendo aquecimento. No primeiro jogo dele, ele não sabia fazer o aquecimento do time. E estavam os companheiros dele ensinando ele a fazer o aquecimento, que é nada mais ou menos do que treino, né? Então, se ele não sabia fazer o aquecimento, quiçá aquilo que estava pré-estabelecido técnica e taticamente para o comportamento da equipe para aquele jogo. Então, ele estava ali, embora já estivesse em jogo, né, na situação real, né, com certeza o período de adaptação dele de treinamento, ele teve que aprender como que o treinador dele entende o jogo, como que a equipe joga, como que isso, como que aquilo. Embora ele já tenha muitos conhecimentos prévios, ele teve que reaprender certas coisas. Ah, lá na CBF tu faz assim, aqui a gente faz assado. Ah, mas como que vocês fazem? Aí tu vai lá e explica pro cara. Então, o processo de treinamento de alto nível também tem ensino. Para mim, pelo menos, é muito claro isso, né? Então, tudo que passa pelo entendimento, vamos pensar assim, os argumentos, tudo que passa pela compreensão é um processo de ensino. Não tem como divergir disso aí. Se tu está usando a compreensão, mesmo que, quando tu começou a falar ali da questão, dando o exemplo da questão, eu estava pensando em um outro exemplo interessante, né, tia? Tem uma coisa que a gente faz constantemente, repete constantemente, e faz para toda a vida isso, e a gente não lembra como começou a fazer isso, né? E se por uma razão ou outra a gente tiver que parar de fazer isso por um tempo, nós vamos ter que reaprender de novo, que é o andar, caminhar, né? Alguém tem foto hoje com gravações, coisas, tu consegue ter ver, mas tu não te lembra de como tu começou, né? De que maneira tu começou a usar a questão dele. a falar também. A falar da mesma forma, tu está entendendo? A falar da mesma forma. E a gente repete isso o tempo todo, a vida toda. Aí tu vai dizer, pô, essa repetição é perversa. Perversa só na cabeça de quem pensa isso, né? Porque na realidade, isso é o que te dá a capacidade de evoluir maiores ou menores distâncias, caminhando, correndo, sei lá o que, né? E conversando, falando, a capacidade de argumentar, arguir, refletir sobre determinadas coisas que nós estamos fazendo agora. Então, o processo de ensino, ele está presente em todo momento. Estamos falando de compreender. Mesmo que tu diga que aquela pessoa é uma porta, aquela porta que tu está dizendo que é uma porta, aquela porta tem consciência do que está fazendo e sabe o que está fazendo. Pode não colocar aquilo, expressar aquilo, mas tu vai ver que tem jogadores que têm uma inteligência de jogo brutal, né, em relação a outros que o cara... Então não adianta tu pegar um grande filósofo, até tem um jogo de futebol que os caras põem esse filósofo jogando, tinha pelo menos na internet, né? Entendeu? Mas aquilo ali não é a condição para que se jogue bem uma determinada modalidade, principalmente futebol, que é uma das referências mundiais, né?
Então, essas coisas assim, por exemplo, relacionadas ao ensino, seria interessante o cara pensar o ensinamento, né? Então, o ensinamento das coisas passa por isso. Tu repete, às vezes tu repete por uma necessidade, né? Mas se aquela repetição tiver uma questão consequente, né? Vamos pensar então, por exemplo, a questão do passe, do passar e jogar sem bola. Receber a bola e pisar, que é fundamental no futsal. Já recebe a bola pisando, né? Então isso já é uma questão que é distinta no futsal. O cara que recebeu a bola pisando, parece que o cara recebeu a bola pisando e deu um tapa nela, já saiu, opa, o cara já está no futsal. Já é jogador de futsal, entendeu? Já recebeu, deu um tapa balando, opa, já me serve, como diz o Brau, já me serve bem, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vê fácil, quando a gente fez as seletivas, por exemplo, no primeiro domínio do cara a gente já vê se dá para descartar ou não dá. Às vezes o cara até domina de lado de pé a primeira, o cara, vamos dar mais uma chance, duas, três. Mas para jogar futsal, se tu não dominar a bola com a sola do pé, tu não consegue jogar. Não em alto nível. Tu vai jogar futebol dentro da quadra. Tu vai jogar um futebol que é outro esporte. dentro da quadra e vai dar tempo na bola, tá entendendo? Agora, não quer dizer que alguém que tenha esse hábito por conta do futebol não vá aprender a fazer diferente. Mas quem já arranca fazendo, quem já vem com essa base, já está saindo na frente. E é uma questão técnica que tem relação estreita com todos os conceitos táticos ofensivos do jogo. Porque tu não consegue dar andamento para aquilo que está estabelecido taticamente, de movimentação, jogada, enfim, no futsal, se tu for dominar a bola com o lado do pé. Não consegue. Porque a dominada com o lado do pé te tira a bola 10, 15 centímetros a mais. E 10, 15 centímetros no futsal é 1 quilômetro no campo. Então, é uma bola que escapou ali, o meu adversário já... Se o cara já viu que a bola... Quando a bola, por exemplo, que sai do chão, é bola que tu pode tirar um pouco mais a marcação. Porque o cara vai ter que dominar ela de lado de pé. E aí vai escapar um pouquinho. A não ser que o cara seja desse que cola a bola, né? Aí tem também isso. Mas para colar a bola, ele vai ter que colar e a bola vai ter que ficar no lugar. E aí tu ganha tempo também para subir. Porque se é sola do pé, tu não sabe se ele vai travar no lugar ou se ele vai andar. Lado de pé não tem como dominar andando ou dominar travando. Porque não está embaixo, né? O teu controle diminui um pouco. Não está guardando ela. Tu até pode proteger, enfim, tal. Mas aí a leitura, a bola saiu do chão, espeta. Né? Mas aí também, às vezes, o cara não se dá conta. Enfim. São coisas próprias do futsal. Assim, outra questão, por exemplo, da cultura do ensinamento, aí, por exemplo, né? Que a gente tenta levar para a gurizada, qual é a nossa defesa? Levar uma cultura de treinamento para eles. Porque, por exemplo, de comportar em certas questões do treino, de executar, a tarefa todo mundo faz. Se a gente botar lá, o cara não, vai de frente para o outro, não sei o que ele fez, executou. Mas qual é a cultura de treinamento? A cultura de treinamento que a gente leva é uma coisa que em seguida eu chamo a atenção deles. E isso é a diferença das grandes equipes. Que eu estimo que seja diferente das grandes equipes, até porque eu já tive a oportunidade de jogar num nível um pouquinho melhor assim a questão do handball. Então é quando tu faz do teu treino, eu sempre chamo a atenção, tu dá um passo à frente, o teu treino vira jogo. Não tem aquela história de treino é treino e jogo é jogo. Treino é jogo e jogo também é jogo. Entendeu? Então, quando tu fizer quando tu transpuser, e é um passinho a mais que tu dá no teu treino, é um comportamentozinho diferente que tu dá no teu treino. E isso aí está na questão, da questão individual. Né? Então, aí tu vê que tem o atleta lá, não, deu um tapa, deu a volta, faz a curva, né? Atalha. Né? Então, isso é uma questão diferencial na formação de uma cultura de treinamento, de uma cultura própria de jogo. Isso faz muita diferença. A gente defende isso, pelo menos. A gente pensa que isso faz uma diferença. Não é o que a gente vê assim, né, em muitas equipes, né? Se vê no futebol bastante essas coisas, né? O futsal nem tanto, o pessoal se aplica mais, dá para perceber que o nível é um pouco diferente, né?
E é isso que vai fazer a diferença para quem for trabalhar com isso e se envolver com isso. Por aí, eu acho. Com certeza. É isso, galera. Eu acho que é isso.